Muito boa tarde, ouvintes da Rádio São Chico Web. Estamos aqui com mais um Momento de Inspiração com o Reverendo Monge Sunantô. Muito boa tarde, Reverendo Sunantô. Boa tarde a todos os ouvintes. E agradeço mais uma vez a rádio e agradeço a audiência de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura dos versos do Dhammapada. O Dhammapada é um livro de versos de autoria do próprio Buda e um livro, obviamente, muito antigo, que vem trazendo inspiração a leitores do mundo todo em diversos idiomas em que essa obra já está traduzida. Anteriormente eu tinha lido os versos 1 e 2, né? E hoje eu vou dar continuidade lendo os versos 3 e 4 com a interpretação deles. Abusou de mim, me bateu, me dominou, me roubou. Aqueles que abrigam tais pensamentos não acalmam o seu ódio. E o verso 4. Abusou de mim, me bateu, me dominou, me roubou. Aqueles que não abrigam tais pensamentos acalmam o ódio. Então, é muito comum, esses são versos pares, né? E é muito comum acontecer das pessoas guardarem rancor, das pessoas sentirem desejo de vingança, das pessoas quererem retribuir com o mal que receberam. E as pessoas, com isso, elas estão sempre criando na mente um estado de instabilidade, um estado de ansiedade, né? Isso tudo faz mal. Se nós observarmos, até no sentido da medicina, né, digamos assim, essas substâncias que a pessoa fica injetando no próprio sangue, criando, né, adrenalina, criando esse rancor, criando todos esses sentimentos negativos, isso influi até no estado de saúde da pessoa. Quer dizer, não é nenhuma questão de purificação mental, é uma questão de purificação até do próprio organismo, né? As pessoas ficam mantendo dentro de si esses estados mentais negativos, esses sentimentos que fazem mal. A Né? Rádio São Chico. E com isso, fica muito prejudicial as pessoas viverem. E, ao mesmo tempo que elas estão mantendo esses sentimentos negativos, que elas estão cultivando esses estados mentais tão perniciosos, a pessoa de quem elas estão sentindo raiva, muitas vezes não está nem aí, né? A pessoa, às vezes, não fez nem por querer, né? Ou fez por baixeza de mente, né? De estado mental, não tem sabedoria, não cultiva a purificação mental, e fez isso por ignorância, por vingança, por revanchismo, ou o que quer que seja. Mas quando a gente se nivela a essas pessoas, mantendo na mente, mantendo no coração esses estados mentais negativos, na verdade nós estamos sendo piores que elas. Nós temos que retribuir o mal com compaixão, né? Muita gente diz, tem que perdoar, tem que oferecer a outra face. Não, não tem que oferecer a outra face, né? Isso é um conceito que não faz parte do budismo. Nós temos que nos manter afastados das pessoas que nos fizeram mal, das pessoas que não nos querem bem, das pessoas que querem nos prejudicar, e à distância a gente emite mentalmente compaixão por essas pessoas. O melhor antídoto para isso tudo que a pessoa nos deseja de mal é nós desejarmos compaixão e emanarmos da nossa mente compaixão por essas pessoas. A gente não tem que procurar essas pessoas, não tem que falar com elas, estar à distância. Quanto mais longe, melhor. Olha só. E mentalmente a gente emite compaixão por elas. É tudo que a gente precisa fazer por elas. Tá? Porque são pessoas que a gente já viu que querem o mal da gente. E elas estão num estágio, né, num nível mental, que qualquer coisa que a gente possa dizer ou tentar argumentar pode até ser usado contra nós. Porque a pessoa se vale da nossa compaixão, da nossa bondade, interpretando isso como fraqueza,
né? E o covarde tem tendência a atacar o fraco. O covarde não ataca o forte, porque ele sabe o que está fazendo. O covarde ataca quem ele acha que é fraco. Se ele interpreta a nossa posição de compaixão como uma fraqueza, ele vai se valer disso para continuar fazendo mal a gente. Então a gente se afasta, esquece, apaga da nossa mente esses estágios negativos de raiva, de desejo de vingança, de rancor, de mágoa, né? E substitui isso tudo por compaixão, que deve ser emanada para essas pessoas que nos fizeram mal. É assim que a gente deve agir do método budista de se comportar. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, estou disponível. O Gustavo Pavanello. Sim. Gustavo Pavanello faz a seguinte pergunta: como o budismo pode... não entendi direito aqui. Como o budismo pode, na perda de um ente querido... Qual é a ação do budismo na perda de um ente querido? Na perda de um ente querido, como o budismo deve agir, como um budista deve agir, é isso? Um budista deve agir com a naturalidade de que vida e morte são os dois lados da mesma moeda. Não pode haver vida sem existir morte, né? Então a morte tem que ser encarada com a naturalidade que lhe é devida, né? A gente sabe que todo ser vivo tem como resultado morrer. Né? Quando nós conseguimos administrar isso na nossa cabeça, na nossa mente, né, de que é uma consequência natural da vida, é morrer. Né? É claro que às vezes as mortes são trágicas, as mortes são inesperadas. Né? A gente acha que é prematura uma criança morrer. Mas é o ciclo, né? Mas é o ciclo da vida. Cada um tem o seu momento certo de morrer, de acordo com a lei do karma. Tá? Só a lei do karma sabe quando é que alguém vai morrer. Né? Alguns casos são previsíveis. Se você está em estado terminal num hospital, é praticamente irreversível a sua situação, é mais compreensível do que alguém morrer de bala perdida. Mas em qualquer que seja o caso, a gente tem que encarar como um resultado kármico e que a pessoa seguiu adiante. E a gente tem que imaginar que essa morte, ainda que seja prematura no nosso entendimento, pode ter sido o último renascimento daquela pessoa antes dela se iluminar. É um aspecto budista que muito pouca gente encara também, muito pouca gente entende isso. Às vezes a pessoa precisa só de um único renascimento breve antes de se tornar iluminado. Então, em vez da gente pensar que foi uma desgraça, que foi uma coisa muito infeliz, uma coisa terrível, a gente pode também encarar por esse lado. Pode ter sido o último renascimento daquela pessoa e ela já se iluminou, ela nunca mais vai renascer, ela vai ser feliz para sempre. Ok? A Tairine Silva, nossa ouvinte assídua: como podemos esperar a justiça para quem nos fez algo ruim? Muito bem, é uma boa pergunta. A justiça que as pessoas normalmente imaginam é a justiça humana, é a justiça do mundo. Agora eu pergunto a vocês, se uma mãe tem um filho assassinado, torturado e assassinado, por exemplo, e a justiça dá a essa pessoa a pena, né, de 30 anos de prisão, ou 40 anos de prisão. Se a justiça der 100 anos de prisão, isso vai satisfazer o coração dessa mãe? Isso vai acalmar o coração dessa mãe que teve o filho torturado e assassinado? Eu duvido que satisfaça. Essa mãe vai querer que o assassino seja torturado e espancado e o que sobrar dele seja queimado vivo e por aí vai. Porque são sentimentos motivados pela raiva, não são sentimentos normais. Então, a justiça verdadeira não está na justiça humana com nossa cadeia, nosso sistema judiciário, mas sim a lei do karma. Essa pessoa que cometeu esse mal, cedo ou tarde, ela vai pagar por isso, nessa ou na outra existência. E a lei do karma, sim, dá o castigo merecido na quantidade certa, do jeito certo, para quem cometeu esse mal. Ok? Muito bem. O Felipe Passos faz a seguinte pergunta: reverendo, por que monges raspam a cabeça? Porque nós monges raspamos a cabeça, muito bem. É uma coisa que as pessoas têm curiosidade. O nosso mestre, né, o Buda, quando ele deixou de ser o príncipe Siddhartha Gautama, para começar a busca dele pela iluminação,
ele se afastou, fugiu do palácio no meio da noite, e naquela época ele usava o cabelo comprido, e tinha o cabelo longo em forma de trança, também tinha barba e bigode. E ele pegou a espada e cortou e raspou a cabeça com a própria espada. Cortou o cabelo, né, raspou a cabeça, também o bigode e a barba. Esse cabelo comprido em forma de trança, o bigode e a barba, eram símbolos da realeza. Ele era um príncipe. E príncipes usavam o cabelo em trança como forma de mostrar que eram da família real, que eram nobres. Quando ele raspou a cabeça, ele simbolicamente mostrou que ele estava rompendo qualquer compromisso com a realeza, com a vida de príncipe que ele levava, se tornando um mendigo. Então, em função da tradição, nós monges raspamos a cabeça, rompendo o nosso compromisso de continuar na vida mundana, na vida de futilidades do mundo. Ok? Muito bem. Nosso amigo Kioma Paikorishi, de ouvido ligado na rádio, de olhos também. Adjan, pode ser budista e leigo sem precisar ser monge? Claro. É a mesma coisa que perguntar se você tem que ser padre para ser católico, ou você tem que se tornar pastor para ser evangélico, né? Monge é uma opção de vida, assim como padre, pastor, né? Freira, rabino, são opções de vida que a gente faz para se dedicar mais profundamente ao estudo do budismo, para dedicar a vida mais profundamente ao budismo. Agora, você pode ser budista e ser um excelente budista, pai de família, mãe de família, um excelente filho budista. Aliás, seria excelente. O Brasil precisa de famílias leigas budistas. Leigo é aquele que segue o budismo, mas não quer ser monge, né? Não optou por ser monge. Quer ser casado, continuar com seus filhos. É isso que o Brasil precisa. O Brasil não precisa de monges budistas. Tá? Isso talvez num estado muito mais adiante. Por enquanto, o Brasil precisa de excelentes famílias budistas, que criem filhos budistas. Isso faria da nossa sociedade, com certeza, muito melhor. Ok, Kioma? Obrigado pela pergunta. Muito bem. O Francis Fábio, o reverendo falou que devemos nos afastar das pessoas que nos querem mal. Sim. Acredito que isso demanda certa sabedoria, pois às vezes as pessoas têm afetos por pessoas que lhe fazem mal, não é mesmo? Sim, aí já é falta de sabedoria, né? Você gostar de quem te quer mal, infelizmente é o caso aí de muitos casos de violência doméstica, né? E até terminam, infelizmente, em assassinato da pessoa, o marido espancando a mulher dominando o marido, que existem os dois lados, a gente sabe disso. E isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada na cabeça da pessoa. É uma coisa tóxica, é uma coisa viciante, é uma coisa que torna a pessoa dependente de alguém que não gosta dela ou que causa mal a ela. Isso é um problema social muito profundo que existe em todas as sociedades, né? Infelizmente o Brasil está nos casos mais altos disso. Mas é importante a pessoa se libertar disso, se convencer de que a pessoa que ela ama, infelizmente, faz mal a ela. Assim como o cigarro, assim como cocaína, como o álcool, como qualquer droga, né? Amor também pode ser uma coisa viciante, infelizmente, em vez de ser uma coisa libertadora. Muito bem. Uma última pergunta aqui, reverendo. O Lorenzo Otamari Piaia. Sim. Bom dia, reverendo. O que Bom o dia. budismo fala sobre o vegetarianismo? É preciso ser para poder praticar? Não, na verdade não. Muitas pessoas pensam isso, Lorenzo, até porque o budismo chinês, por exemplo, é exclusivamente vegetariano. Uma coisa que as pessoas não sabem é que o Buda não era vegetariano, nunca foi e nunca aconselhou as pessoas a serem. Então, ser ou não ser vegetariano é uma questão pessoal, é uma opção pessoal. Por questão de saúde, ou por questão de amor aos animais, ou por que quer que seja, a pessoa pode ser vegetariana e budista. Agora, não é obrigado a ser. O Buda não era vegetariano porque ele era um mendigo, né? Ele ia de porta em porta com a tigela de mendigar alimento e recebia tudo aquilo que lhe era dado de coração. Né? Você não pode ser um mendigo e ter cardápio, né? Escolher o que você vai comer. Verdade. Se você está passando fome, você come o que for lhe dado de coração.
Por esse princípio, nós monges Theravada, a tradição que eu sigo, né, na qual eu sou monge, nós não somos vegetarianos. Na Ásia, quando eu morava na Ásia, eu também mendigava comida de porta em porta, e o que pusessem na minha tigela, eu comia de bom grado, porque me foi doado de coração. Então, vegetarianismo é uma opção de cada um, não tem a ver com a tradição Theravada. Tá? Muito bem. Reverendo, uma recitação para o dia de hoje. Ok. Vamos lá, fechem os olhos, por favor, e se concentrem, e mandem energia positiva a todos os seres do universo, numa prática de expandir a compaixão a todos os seres. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho vicha charanya sanpanno sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manusanang buddho bhagavati swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko opanahiko pachatang veditambo venyuhiti supatipanno bhagavato sāvaka sangho ujupatipanno bhagavato sāvaka sangho samijipatipanno bhagavato sāvaka sangho yaditan chattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sāvaka sangho ahunyeyo pahunyeyo dakhinyeyo anjali karaniyo anuttaran punyakhetan lokasati. Sado, sado, sado. Obrigado a todos e até nosso próximo encontro. Fiquem em paz e protegidos.